Você chama de amor aquilo que, no fundo, corrói devagar. Chama de amor esse desespero silencioso que te faz esperar por alguém que não espera por você. Chama de amor essa entrega absoluta que nunca volta completa. E faz isso porque te ensinaram que amor é dor, que amar é suportar, que estar com alguém é aceitar o pouco, o quase nada, o que sobra. Mas hoje quero te guiar por um caminho que Maquiavel conhecia bem, ainda que falasse de reinos e não de corações. Ele dizia que um príncipe que não conhece a si mesmo, que não entende suas próprias forças e fragilidades, sempre entrega seu poder nas mãos da pessoa errada. E é isso que você faz quando confunde dependência emocional com amor. Você entrega seu próprio reino e chama isso de entrega romântica. Pense comigo. Quando você ama de verdade, você cresce ou você diminui? Quando você ama de verdade, você se torna mais você ou menos você? Quando você ama de verdade, você acorda com esperança ou com medo? Porque a dependência emocional faz exatamente o oposto. Ela te diminui, ela te apaga, ela te transforma em alguém que acorda com o coração acelerado, verificando o celular, esperando uma mensagem que talvez nunca chegue, esperando uma palavra que talvez nunca seja dita, esperando ser escolhido por alguém que, na verdade, está apenas passando. A dependência emocional começa quando você percebe que não sabe mais onde termina o outro e onde começa você. Você acorda pensando no que ele quer, respira buscando aprovação, molda suas palavras com medo de ser rejeitado e passa a medir seu valor pelo olhar de alguém incapaz de te ver por inteiro. Você chama isso de amor, mas isso é submissão emocional, é abdicação, é renúncia de si. Maquiavel diria que ninguém mantém o poder de um reino abandonando a própria identidade. E você não mantém sua autoestima abandonando quem é para ser aceito. O que você vive não é amor. É a queda lenta do seu próprio castelo interno, tijolo por tijolo, cada vez que você se diminui para caber na promessa de alguém que nunca te ofereceu espaço real. Você sabe aquele momento? Aquele momento em que ele não responde por horas e você começa a se questionar. Você repassa tudo o que disse, tudo o que fez, procurando o erro, procurando o motivo pelo qual você não é suficiente naquele instante. E então você cria histórias. Histórias de que ele está com outra pessoa, de que você não é interessante, de que você não merecia atenção mesmo. Você cria narrativas que te machucam e depois sofre por elas. Isso é dependência emocional. Isso é você sendo seu próprio inimigo, enquanto ainda acredita que está lutando por amor. O mais cruel é que a dependência emocional sabe se disfarçar de intensidade. Ela te convence de que sentir demais é prova de amor, quando na verdade é prova de carência. Ela te sussurra que esperar por migalhas é dedicação, quando na verdade é desespero. A dependência te diz que ele vai mudar, que amanhã será diferente, que tudo o que você precisa fazer é tentar um pouco mais, dar um pouco mais, ceder um pouco mais. E assim, você se torna governante de um coração em ruínas, achando que está lutando por um grande amor, quando na verdade está lutando contra si mesmo. Você sacrifica seus amigos porque ele não gosta deles. Você abandona seus sonhos porque ele tem ciúmes deles. Você apaga suas cores para caber na sombra dele. E chama isso de amor. Maquiavel alertava que um governante que teme demais perde a autoridade. E você, que teme perder alguém, perde a autoridade sobre sua própria vida. Cada mensagem que você espera, cada resposta que não vem, cada silêncio que te corta, te transforma no súdito do outro. Dependência emocional é esse medo constante de ser abandonado. Essa sensação de que, sem a validação do outro, você não é nada. Mas você é. Você sempre foi. Só esqueceram de te contar. Ou talvez você tenha contado a si mesmo a história errada. A história de que precisa mendigar presença para merecer amor. Pense em como começou. Talvez na infância, talvez seu pai não estava lá, ou sua mãe estava, mas com condições. Talvez você aprendeu que amor era algo que você precisava ganhar, não algo que você merecia apenas por existir. Talvez você cresceu acreditando que precisava ser perfeito para ser amado, que precisava ser útil, que precisava se moldar. E agora, adulto, você procura em outras pessoas aquilo que deveria ter encontrado em si mesmo.
Você procura a validação que nunca recebeu. Você procura o abraço que nunca foi oferecido. E quando encontra alguém que te oferece um pouco disso, você se agarra como se fosse a última coisa que te mantém vivo. Porque para você é. Porque você nunca aprendeu que você é suficiente sozinho. A verdade é que você chama de amor um laço que te sufoca, porque tem medo de olhar para a solidão. Porque sozinho você ouve coisas que não quer ouvir. Sozinho, você se vê de verdade. E Maquiavel diria que quem não enfrenta a si mesmo é facilmente conquistado por qualquer promessa vazia. Você se torna território aberto para qualquer pessoa que te ofereça o mínimo. E então você aceita migalhas como se fossem um banquete, aceita um toque raro como se fosse devoção, aceita um retorno frio como se fosse paixão. Você aceita ser segunda opção. Você aceita ser chamado só quando ele está sozinho. Você aceita ser esquecido quando ele está bem. Não é, nunca foi. Mas aqui está a coisa mais importante. Você não vê que está fazendo isso. Você não vê que está se destruindo. Porque a dependência emocional é uma mestra da ilusão. Ela te convence de que tudo é normal. Que relacionamentos são assim. Que sofrer é sinal de que você ama muito. Que esperar é prova de dedicação. Que se diminuir é sacrifício nobre. Mas não é. É abandono de si. É traição de si mesmo. É o momento em que você entrega as chaves do seu próprio castelo para alguém que não sabe nem cuidar de si. O amor não destrói sua autoestima. O amor não transforma sua identidade em pó. O amor não te faz duvidar do seu valor enquanto implora pela atenção de alguém que não está disposto a te oferecer o básico. O amor não é jogo de poder, apesar de Maquiavel nos lembrar que todo vínculo humano contém sua política. Mas o amor verdadeiro não precisa de estratégias. Ele não castiga com silêncio. Não manipula com ausência. Não te coloca de joelhos emocionalmente. Ele soma. Ele acolhe. Ele te permite existir por inteiro. Ele te faz crescer, não diminuir. Ele te escolhe todos os dias, não apenas quando está conveniente. A dependência emocional, ao contrário, te convence de que tudo é culpa sua. Que se não deu certo, foi porque você não foi suficiente, não foi interessante, não foi perfeito. Ela transforma o outro em juiz e você em réu de um crime que nunca cometeu. E como um príncipe ingênuo, você acredita nas sentenças, acredita que não merece mais que aquilo, acredita que o castigo emocional é natural. Você acredita que merecia ser ignorado, que merecia ser traído, que merecia ser diminuído. Mas Maquiavel diria que o pior governante é aquele que acredita que seu destino está nas mãos dos outros. E você faz exatamente isso quando entrega sua autoestima para quem não sabe cuidar nem da própria. Você sabe aquele ciclo? Aquele que se repete sempre? Ele te ignora, você sofre. Ele te oferece atenção, você se sente salvo. Ele te machuca, você pensa que é culpa sua. Ele te oferece migalhas, você acha que é sorte. E então tudo recomeça. Você volta, você tenta de novo. Você acredita que dessa vez vai ser diferente. Mas não é. Porque você continua sendo a mesma pessoa que se abandona. E ele continua sendo a mesma pessoa que não sabe te valorizar. O ciclo não quebra, ele apenas se aprofunda. E você fica mais preso, mais pequeno, mais quebrado. Você chama de amor o que na verdade é medo. Medo de não ser escolhido, medo de não ser visto, medo de não ser amado, medo de ficar sozinho, medo de descobrir que você não é suficiente. Mas você não foi feito para viver com medo. Você foi feito para viver com verdade. E a verdade é que se esse vínculo te destrói, ele não é amor. Se você se diminui para que o outro fique confortável, não é amor. Se você perde o sono, perde a paz, perde o brilho, não é amor. É entrega desbalanceada. É carência mascarada. É a tentativa desesperada de reviver um afeto que talvez nunca tenha sido seu de verdade. Maquiavel dizia que o príncipe sábio deve aprender a diferenciar aliados de inimigos. E aqui está a revelação dolorosa. Às vezes, o inimigo não é o outro. É a narrativa que você criou sobre o que merece. É a crença de que precisa se sacrificar para ser amado. É a ideia de que sofrer é prova de que o sentimento é profundo. Não é. Sofrer é sinal de abandono de si.
Sofrer é o grito silencioso do seu eu verdadeiro pedindo para voltar para casa, pedindo para ser escolhido, pedindo para ser amado sem condições. E aqui está o ponto onde tudo muda. Aqui está o momento onde seu eu renovado começa a despertar. É quando você finalmente percebe que o amor que você tanto busca precisa começar dentro do seu próprio reino interno. É quando entende que fortalecer a própria autoestima é sua verdadeira fortaleza. É quando percebe que, para ser amado de verdade, você não precisa implorar, agradar, se moldar. Você só precisa existir de forma inteira. E isso sim, é poder. O único poder que Maquiavel diria que ninguém pode tirar de você. Porque quando você se ama, quando você se escolhe, quando você se respeita, aí sim as coisas mudam. Aí sim você começa a reconhecer quem merece estar ao seu lado. Aí sim você para de aceitar migalhas. Aí sim você para de se diminuir. Aí sim você para de chamar dependência de amor. Porque você finalmente sabe a diferença. Porque você finalmente se vê. Porque você finalmente se escolhe. Você chama de amor o que destrói, porque não aprendeu ainda a reconhecer o que constrói. Mas o amor que você merece não te faz escravo do silêncio alheio. Não te faz correr atrás de quem foge. Não te faz duvidar da própria luz. O amor que você merece abraça quem você é e te ajuda a crescer. Ele não precisa de estratégia, de luta, de renúncia. Ele precisa apenas de reciprocidade, de escolha mútua, de respeito genuíno, de presença real. Então hoje, apenas hoje, te deixo essa reflexão. Talvez o amor que você busca só comece quando você parar de entregá-lo a quem não sabe recebê-lo. Talvez seja a hora de recuperar o trono da sua própria vida, de reconstruir o reino interno que você abandonou, de parar de se ajoelhar diante de quem nunca soube te valorizar, de parar de chamar dependência de amor e de lembrar que ninguém governa o seu coração sem a sua permissão. Ninguém. Nunca. Você é o soberano do seu próprio destino. Esse vídeo é um sussurro para te lembrar do que você esqueceu. Você merece mais do que isso. Muito mais. Você não está destinado a mendigar afeto. Está destinado a ser inteiro. Está destinado a ser escolhido. Está destinado a amar e ser amado de verdade. E quando você se tornar inteiro, quando você se escolher, quando você se amar, o amor deixará de ser dependência e começará finalmente a ser verdade. Começará a ser sagrado. Começará a ser seu. Volte aqui quando precisar ouvir isso de novo, porque você não está sozinho nessa jornada e merecia ter estado em casa consigo mesmo desde o começo.